Assim, eu costumo muito conversar com as famílias sobre elas se informarem, né? Olha, seu filho está aqui na terapia, muito bom, muito importante, mas é importante você também entender o que é a terapia ocupacional, entender o que é o ABA, né? A psicologia comportamental, a fonoaudiologia, porque senão a gente pega um laudo, lê aquilo ali, exige tudo que está ali, o que o médico falou, mas você entende realmente, assim, o que é aquilo ali de fato? Até para você entender se o terapeuta está cumprindo, fazendo um trabalho bom também, está desempenhando de verdade aquele trabalho que está sendo proposto ali para o meu filho. E aí, assim, também entendendo que aqui nós somos um canal de informação, entendendo também a dificuldade que as famílias têm para brincar, né, com os seus filhos, que não respondem de uma forma tão comum. Queria que vocês explicassem um pouquinho, por exemplo, o que é uma disfunção sensorial, o que é um sistema vestibular, de uma forma mais breve aqui, porque a gente fala assim aqui na mesa, mas talvez alguém que possa estar nos escutando não vai entender muito bem o que você falou do tátil, como é que é o nome? Disfunção Isso, tátil. uma disfunção tátil, auditiva. Como é que vocês passam isso para as famílias, entende? Aqui nós temos também um paciente, né? Ele tem uma baixa visão. Acredito que essa família encontre alguns desafios aí nesse brincar, nesse estímulo, como estimular essa criança. E aí, como que a terapia ocupacional contribui para isso e também gera ferramentas para essa família, sabe? Perfeito. Acho interessante isso que você trouxe, porque você quer que eu responda essa questão desse menino ou das questões das disfunções sensoriais? O que vocês se sentirem à vontade. Tá. Para vocês porque são duas questões diferentes. Porque são duas questões diferentes, porque não necessariamente... Esse paciente é seu. É meu. Então você pode responder sobre Então, eu acho que é interessante, assim, ele tem provocado bastante reflexões, porque ele tem uma questão do sistema visual muito intensa, por questão de uma síndrome rara, que é o síndrome de Leber. E é muito interessante porque o quanto que o sistema visual impacta em vários aspectos no nosso dia a dia. Porque não necessariamente ele tem uma disfunção sensorial, tá? Por conta do sistema visual, ele acaba representando muitos medos de insegurança, de, por exemplo, estar num balanço, por exemplo. Para ele é muito difícil porque ele, por não ter o auxílio de uma forma adequada do sistema visual, isso impacta toda uma estrutura. Porque, por exemplo, o sistema vestibular, que faz parte do nosso movimento, a sensação do movimento do nosso corpo. A gente sabe onde está a nossa cabeça no espaço por conta do sistema vestibular, né? Que está no nosso ouvido interno. Então, se ele não tem o auxílio da visão, ele vai sentir esses estímulos vestibulares e, como ele vai perder o controle, ele vai se sentir muito mais inseguro. Uhum. Né? Mas, querendo ou não, ele vai precisar desenvolver essas habilidades para que ele consiga andar na rua, consiga ter estratégias de proteção mesmo. Por exemplo, ter reflexo de proteção, de não se sentir inseguro quando está permeado por pessoas. Lógico, algumas limitações é mais difícil com que ele consiga diminuir, porque, por exemplo, essa criança, esse paciente, ele tem dificuldade com criança, de interação com criança, porque criança naturalmente é imprevisível. Porque ela tá brincando, tá correndo, tá fazendo lá as atividades dela, tá brincando, e isso traz uma imprevisibilidade para ele que, por exemplo, ele vê, mas só que por questões dessa visão limitada que ele tem, ele não vai conseguir ter o reflexo necessário para se proteger se vier uma mão do nada, ou uma criança correndo, esbarrar nele. Então, isso traz muita insegurança. Então, consequentemente, impacta na sua participação. A visão
também impacta, por exemplo, de você olhar para uma outra pessoa e reconhecer as feições faciais dela, as emoções que ela está passando. Então, existem no processo de comunicação não verbal. Então, isso também vai impactar. Então, como é uma criança ainda muito pequena, ela acaba se limitando àquilo que ela conhece, aquilo que ela consegue se tornar mais previsível. Então, é muito mais fácil ela interagir com um adulto do que com uma criança. Né? Até porque ela está começando a investigar que ela tem uma superdotação. Então, isso faz uma outra diferença. Porque os assuntos que ela quer falar, o que ela conhece, interessa ela mais. Então, o adulto consegue compartilhar melhor essa comunicação com ela. Então, esse foi o caso dele. E já no quesito dos sistemas sensoriais, por exemplo, o proprioceptivo. O proprioceptivo está relacionado especificamente às nossas sensações das nossas articulações. Então, por exemplo, quando você faz contração muscular, você sente isso. Então, isso torna muito mais evidente, por exemplo, quando você fecha os olhos. Você sabe onde está o seu braço, você sabe onde está sua perna, onde está o seu corpo no espaço, não necessariamente com o auxílio da visão, você sabe onde ele está por conta desses receptores nos nossos músculos. E que traz essa informação, né? Outro sistema. Uma criança típica tem uma dificuldade nessa... Então, é porque o sistema proprioceptivo não necessariamente tem uma disfunção. Ele é um grande... a gente até fala na interação sensorial que ele é o grande organizador de um sistema. Então, não vai ter uma reatividade proprioceptiva ou hiporreatividade proprioceptiva. Ele pode ter uma busca sensorial por questões de um baixo tônus muscular e que isso acaba acarretando necessidade dessa busca proprioceptiva para poder suprir esse tônus que é baixo. E aí isso vai fazer o que com essa criança? Primeiro, assim, até para complementar o que você está falando, isso também vai de criança para criança, né? Isso é uma análise. Tem criança que vai ter, enfim, questões, dificuldades ali quanto ao processamento, né, proprioceptivo ou vestibular, ou uma junção de vários, porque, na verdade, todos nós, o termo integração sensorial é porque é uma grande integração de cada sentido. Então, tudo tem que estar integrado, né? E, às vezes, a criança pode ter uma dificuldade nessas integrações, então, do visual com tátil, visual com proprioceptivo, enfim, isso vai realmente... Tudo tem que estar casadinho, né? E às vezes a gente pode avaliar que aquela criança está com alguma dificuldade nessa integração dos sentidos. Então, é importante, né? Porque, na verdade, assim, crianças autistas, por exemplo, muitas vão ter uma disfunção ali em algum processamento sensorial, né? Então, a maioria acaba tendo, né? Mas não é regra. Então, por isso que a gente tem até as avaliações e tudo mais. Mas o que isso impacta no dia a dia, né? Eu até gosto quando vai fazer relatório e tudo mais, quando eu vou explicar para essa família o que são os sistemas. Quando a gente identifica alguma dificuldade, eu gosto de explicar isso na prática, no dia a dia, o que isso vai impactar. Então, uma criança com dificuldade, enfim, ali no processamento proprioceptivo, né, de saber onde está seu corpo. É muito clássico, assim, eu consigo pensar em umas 5 crianças diferentes que eu atendo, que às vezes a demanda da família olha, meu filho, ele é muito estabanado. Na escola, a professora fica, na época de dança, tem apresentações na escola, meu filho esbarra em todo mundo, não consegue se manter ali no lugar dele. E não é por mal, é porque ele realmente não consegue dar conta ali daquele corpo. E aí é uma demanda, isso é um impacto na ocupação, né? E, às vezes a gente... Nossa, mas na apresentação da escola é uma coisa muito específica, mas que faz parte. Aquela criança que vive machucada, porque não percebe. Pode ser uma questão visual, que não está conseguindo processar bem os estímulos visuais ali do ambiente. Uma questão proprioceptiva, porque não está sabendo onde está o corpo. Uma questão vestibular também. Então, é uma grande investigação que a gente faz e a gente vai... e eu que também acho que o Matheus ou a Isa falou, é importante a gente observar se essas dificuldades estão realmente trazendo impactos na ocupação, que é a partir disso que a gente vai atuar. Né? E eu acho, assim, que essas recorrências
Por exemplo, uma criança que sempre cai, uma criança que sempre esbarra, uma criança que sempre quebra alguma coisa. Isso faz com que essa família se sinta sobrecarregada. Entendeu? Por isso que eu acho que é interessante explicar um pouquinho sobre qual é o impacto. Existe essa disfunção, mas qual é o impacto dessa disfunção nessa vida aqui, nessa vida familiar, nesse contexto familiar? Porque eu acho que isso é o que gera a sobrecarga. É uma mãe que está a todo momento com um alerta ligado ali, né? Porque meu filho pode cair, se machucar a qualquer momento, assim, se eu não estiver atenta, ele pode quebrar alguma coisa, ele pode torcer algum membro, enfim. E aí eu acho que isso é que gera sobrecarga, assim, sabe? Exato. Até falo de um outro paciente que ele tem uma... Você percebe de cara que ele não consegue sustentar o próprio corpo, ele é uma criança, tu toca nele, é uma criança muito molinha. É isso que caracteriza o baixo tônus, né? Você encosta na criança, uma criança totalmente molinha. Isso não consegue permanecer sentada. Aí começa a escorregar, sabe? Até quando pega no colo, né? Parece que tá desmontando, assim. Exatamente. E você falou das famílias, dessa sobrecarga. A mãe dele, tu vê nitidamente que, tipo assim, é uma mãe que precisa estar 24 horas de olho nessa criança para que ele não possa se lesionar. Porque por conta desse baixo tônus que estamos falando aqui, isso também impacta no sistema tátil. Então, talvez no processamento da dor, ele não vai sentir. Às vezes ele pode se machucar e não vai perceber se machucou. Não vai dar sinais, né? Exato. Isso não quer dizer que o nervo dele está rompido, alguma coisa aconteceu. Não. O nervo dele não está conseguindo registrar para que haja um processamento, haja um registro no cérebro para conscientizar o próprio corpo que algo aconteceu. Por exemplo, eu sei, se eu tocar aqui em você, você vai registrar automaticamente. Alguma coisa aconteceu. Ou então aquele reflexo de proteção. Você tocou no fogo. E a sua mão automaticamente tirou. Então, tipo, esse processamento, houve um processamento muito rápido na coluna vertebral para poder justamente te salvar daquilo. Perfeito. Então, se não tiver um registro dessa informação, vai ter consequências. Então, essa criança especificamente, ela não consegue sustentar um tronco, tem dificuldade de poder, por exemplo, pegar no lápis, de conseguir se concentrar nas próprias atividades escolares. Porque, por exemplo, se ele não consegue sustentar a cadeira, se sustentar na cadeira, como é que uma criança vai conseguir prestar atenção numa aula? Fazer uma atividade, enfim. Exato, ou até mesmo essa criança específica é até interessante. Ele tinha intenção de poder brincar com outras crianças. Eu até atendi junto com a Isa, era muito interessante visualizar, porque ele tinha interesse de brincar, mas ele não sabia como. Então ele ficava lá, ele queria brincar, esbarra, ou então se joga. Assim. Exatamente. Tu vê que a criança quer brincar, quer interagir, mas não sabe como fazer aquilo. E como, tipo assim, eu olho pra você e fico te olhando, mas não sei como vou conseguir trocar com você, não sei como te acessar, não sei como... mas eu tô muito interessado em você. Então,